Olá, torcedor coral que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. 11ª rodada da Série D e as impressões desse empate entre Santa Cruz e Nacional de Patos não foram uma das melhores. O Santa desperdiçou uma ótima oportunidade de reassumir a liderança do grupo, acabou empatando contra uma equipe que se mostrou qualificada ao longo da partida. O Santa esteve por 2 vezes à frente do marcador, mas não conseguiu ter o controle do jogo e viu a equipe paraibana reagir dentro da partida ao ponto de, em alguns instantes, mostrar qualidade para sair com um resultado positivo. A partir de agora a gente traz detalhes a respeito desta partida. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal do Anderson Batista, vem aqui embaixo, ajuda o nosso trabalho. Deixa o like no conteúdo, comenta à vontade, ativa o sino das notificações, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Esse é o canal do futebol pernambucano, trazendo tudo para você, do que foi esta partida melancólica até do Santa Cruz em casa. O Santa que pela primeira vez acabou sendo vazado dentro de casa na Série D. De um jogo, pessoal, onde nitidamente o Santa achou os 2 gols. É claro, o Santa não começou bem a partida. E o que me chamou a atenção foi a liberdade da marcação de Santa Cruz, uma marcação frouxa, que principalmente pelos lados do campo, com a chegada dos laterais, a chegada dos próprios pontas, o Kel Baiano, por exemplo, que para alguns fez uma partida ruim, mas foi quem mais se movimentou. Bruno Menezes também com muita movimentação, Esquerdinha com muita movimentação. Então foi um Nacional de Patos que estava se sentindo à vontade no Arruda. Os primeiros 10 minutos, eles nitidamente foram da equipe paraibana. O Santa chegou num cabeceio com o Pipico, que levou pouco perigo à meta do goleiro Rodrigo Carvalho, velho conhecido do futebol pernambucano. E depois o Santa acha o gol num momento onde não estava bem na partida. O Santa teve uma falta muito bem cobrada até pelo Vagninho, achando o Guedes que vem de trás em velocidade para testar a bola e colocar o Santa em vantagem, de um erro de marcação da equipe do Nacional de Patos dentro da área. Então o Santa abre o marcador numa bola parada, que foi a tônica da partida. Mesmo o Santa, com uma formação tendo Nadson e Chiquinho, o técnico Felipe Conceição subutilizou esses 2 jogadores. Porque o que a gente viu era um Nadson que puxava muito o jogo para os lados, um Chiquinho no começo da partida preso no lado esquerdo, e o Santa sem um armador de jogadas por dentro. E eu até pergunto ao torcedor, qual foi a jogada do Santa Cruz por dentro? Porque eu particularmente não enxerguei. O Santa teve muitas dificuldades para criar algo, jogar, tabelar no meio de campo. E isso ficou claro quando o Nacional de Patos, desde o começo da partida, fortaleceu a sua marcação. Em alguns momentos, a equipe paraibana fazendo uma marcação com uma linha de 5 lá atrás. E o Santa não conseguiu furar o bloqueio da equipe do Nacional, a ponto de tomar esse gol de empate. Um gol de empate que foi doloroso, pela forma como o Santa toma. Estava já tomando uma certa pressão, depois um erro da defesa, uma jogada de cruzamento também. O Nacional chegou ali nas costas praticamente do Ítalo Melo, e colocou aí a equipe do Nacional de Patos em pé de igualdade no jogo. O Santa ainda consegue empatar, virar a partida, fazer o 2-1 com o Pipico, vinha de um jejum de gols, acabou recebendo uma bela assistência do Chiquinho, que neste momento na partida estava de lado invertido, acabou começando o jogo pela esquerda, mas na hora da assistência foi ele o homem pelo lado direito, e conseguiu cruzar para o Pipico virar o jogo, mas depois o Nacional, no segundo tempo, acabou chegando ao 2-2, num erro do Nadson, de saída de bola. Foi um dos problemas até do Santa Cruz ao longo da partida, principalmente quando o Nacional estava adiantando suas linhas, pressionando a marcação nessa saída de jogo do time coral. O Santa teve inúmeras dificuldades de trocar passes e, na maioria das vezes, rifava a bola. Tentava alguma solução com o jogador espetado pelos lados, que pouco funcionou. No mais, o resumo da partida a gente traz aqui também um dado interessante para que o torcedor, ele logicamente que acompanhou a partida e também teve essa impressão de que o Santa ele necessita urgentemente de um meio-campista de mais distribuição de jogo. Chiquinho pode ser esse cara? Sim, mas Chiquinho, infelizmente, ele não demonstra a intensidade durante os 90 minutos.
Isso já é um problema recorrente desde a temporada passada, quando também foi contratado pelo Santa Cruz. Natson era a peça que, embora criticado pelo torcedor, é quem estava tentando alguma coisa ali por dentro. Né? Você poderia perceber, né, que na maioria das jogadas do Santa na segunda etapa, ele estava ali tentando praticamente como um camisa 10, né, como de fato vestiu a camisa 10 no jogo de hoje. E mesmo assim não foi eficaz. E acredito que as modificações feitas por Felipe Conceição pioraram a equipe do Santa. Pelo simples fato que o Santa ficou sem um armador. O Santa volta àquela formação de um jogo anterior, tendo 3 volantes. Né? Ele inseriu o Fabrício na equipe, já tinha Emerson Souza, já tinha Vagninho, né? E acaba ficando com esses 3 homens que, ao meu ver, também tem um defeito. Daqui a pouco eu explico qual defeito é esse. Mas são 3 volantes de saída que não dão a mesma qualidade por dentro. São volantes, são segundos volantes. Não, em momento algum, nem Emerson Souza, nem o próprio Vagninho, nem o próprio Fabrício podem fazer de terceiro homem de meio de campo e dar um pouco mais de qualidade no setor. E o defeito ficou por conta de um Santa que acumulou segundos volantes. O Santa hoje ele não deu combate em nenhum momento. Não teve aquele famoso camisa 5 à frente da defesa, não à toa. Ele reforça a zaga com a entrada de Ian Oliveira. Até mesmo para ter 3 homens lá atrás e tentar dar mais liberdade aos laterais. No fim das contas, o Santa hoje terminou a partida com 3 zagueiros, 2 laterais, que a maioria das partidas do Santa, o Santa troca os seus laterais, e é algo que precisa, né, ser revisto para os próximos jogos. Né, você queimar 2 substituições obrigatoriamente por conta de cansaço nas laterais, né, e tem sido uma prática comum da equipe, não que o Nacional não tenha feito, mas o Santa tem feito isso com muito mais frequência. 3 volantes e 2 atacantes, Pipico e Iago Silva, que acabou entrando até bem, né, no segundo tempo. O Lucas Silva também teve uma participação interessante, né, ao longo do jogo. É o único jogador de mais incisão no ataque, né, mais agudo, né, mais arisco, vai para o confronto 1 para 1. Iago Silva ainda foi a primeira impressão, né, de um jogador que fez a sua estreia nesta noite. E um Pipico muito isolado. Né? A gente já falava disso aqui em outras situações, né, de que o Pipico ele precisa, né, de um cara que possa o auxiliar. E até falava aqui isso já no ano passado. Em nenhum momento da carreira de Pipico, Pipico foi centroavante. Pipico é um segundo homem de ataque, né, que sempre jogou ao lado de um cara de mais estatura, de mais porte físico, um camisa 9 de fato, uma referência para que ele possa ganhar esses espaços. Né? E no Macaé foi assim, no próprio Santa Cruz também, em ocasiões anteriores também foi assim. Só que hoje Pipico é a referência desse ataque e em alguns momentos fica muito bem marcado ao ponto de não ter tantas saídas. E até mesmo vir buscar o jogo, né? Vir construir o jogo. Mas quem define lá na frente? A ausência de Emerson Galego também foi um ponto interessante no jogo de hoje, tendo em vista que o jogador vive uma grande fase e, na melhor das hipóteses dentro dos jogos, é o cara que chama a marcação para si, gerando espaços para companheiros de equipe. Então, a ausência de Emerson Galego, né, também essa questão do esquema de Felipe Conceição, a ausência, né, desses 2 homens de criação no segundo tempo, empobreceram a equipe do Santa ao longo da partida. E o empate, ele sai com um empate que, por aquilo que a partida acabou demonstrando, né, para o Santa Cruz, foi um resultado aceitável. Porque o Santa não jogou para vencer em momento algum. O Santa, como dito lá no início, achou os gols, né, e não teve em nenhum momento do jogo o domínio, né, das ações, trocar passes, envolver o adversário, ter mais tranquilidade com a posse de bola. Quem teve isso foi o Nacional, que para mim, dos jogos que eu pude acompanhar do Nacional fora de casa, fez o melhor jogo como visitante até então nesta Série D. Né, e justamente contra o Santa Cruz, brigando, né, por essa liderança do grupo A3, e ele acabou tendo aí uma noite muito feliz, né, as substituições funcionando, né, com os jogadores do meio para frente também tendo boas atuações, e saíram com um resultado que foi o mesmo resultado do primeiro turno. É bom a gente lembrar que lá em Patos, né, o Santa Cruz acabou empatando com a equipe do Nacional em 2-2, e hoje também mais um 2-2, que nesse caso beneficia a equipe do Nacional, que segue na liderança agora com 20 pontos na tábua de classificação. Para o Santa Cruz, um resultado ruim, porque esse jogo era de afirmação. O torcedor teve essa impressão na arquibancada. Era um jogo para dar resposta depois da impressão negativa deixada do jogo diante do Souza. Só que acabou não tendo essa atuação. O torcedor esperava e ela não veio. Né? E agora é um jogo difícil.
O Santa, na próxima segunda-feira, vai ter nada mais, nada menos do que o Campinense fora de casa. Ah, Anderson, mas o Campinense vem com 12 pontos, né? O Campinense está ali, né, ainda brigando para ver se chega na parte de cima da classificação. Mas é um cenário perigoso, né? De um Santa que era líder, que tinha tudo para reassumir a liderança hoje e não conseguiu, para um Santa que agora joga contra o Campinense fora de casa e esse Campinense ainda vai ter uma partida a ser feita neste domingo. Então, pode encostar claramente no Santa e uma classificação que estava bem encaminhada, de algo que a gente falava aqui de uma primeira ou de uma segunda colocação, já começa a ganhar contornos mais decisivos. Por que eu falo isso? Porque dos próximos 3 jogos do Santa para encerrar a fase de classificação, o Santa será visitante em 2. O Santa só vai jogar em casa contra o Potiguar de Mossoró, né? Depois o Santa vai ter o Campinense e também a equipe do Iguatu jogando lá no Ceará. Então são jogos complicados, né? São partidas difíceis e hoje uma chance mais do que desperdiçada. Jogada no lixo. Né? O Santa poderia ter muito bem, né, feito uma partida mais convincente e a teimosia em certos momentos do esquema do Felipe Conceição, né, que acabou fazendo com que a equipe coral não se sentisse bem, não se sentisse à vontade na maioria dos minutos em campo, e o Nacional fez o seu jogo, jogou de acordo com a partida e saiu com um resultado bem mais satisfatório. Então o jogo do Santa contra o Campinense, segunda, dia 10 de julho. Jogo lá na Paraíba, jogo complicado e agora uma semana cheia de trabalhos, né, para que o Santa possa reajustar a sua equipe pensando nesse compromisso longe do Arruda. Lembrar que para essa partida o Santa vai ter a volta do goleiro Michael, a volta da opção de Pingo, né, o próprio Emerson Galego que também cumpriu suspensão. Em contrapartida, o Santa perde a opção de Pipico, que acabou tomando o 3º amarelo e não enfrenta a equipe do Campinense lá no Amigão. Gostou do conteúdo? Se inscreva no canal. Este é o canal do Futebol Pernambucano, trazendo notícias, opinião do torcedor, a informação aqui na nossa plataforma. Até mais!